Bom dia, irmão Tom Teles, meu amigo Tom, casal amado nosso que conhecemos em Porto Alegre, que hoje eles estão em Estância Velha, no Rio Grande do Sul, do ladinho de Novo Hamburgo. Casal muito amado, Tom e a Lise, muito irmãos nossos. Mais uma vez, não sei se melhorou o áudio aí agora com o microfone do fone. Vamos lá mais uma vez. Bom dia a todos. Quero que você se inspire com essa canção Confronta-me. Vamos lá. Confronta-me, Senhor, com tua santidade. Cura o meu interior, tira o que há de mal em mim. Confronta-me, Senhor, com tua santidade. Cura, sonda o meu interior, tira o que há de mal em mim. Vem, ó Espírito de Deus, faz-me entender que nada sou. Quebra o orgulho que há em mim, cura o meu interior. Confronta-me, Senhor, com tua santidade. Sonda o meu interior, tira o que há de mal em mim. Confronta-me, Senhor, com tua santidade. Sonda o meu interior, tira o que há de mal em mim. Vem, ó Espírito de Deus, faz-me entender que nada sou. Quebra o orgulho que há em mim, cura o meu interior. Vem, ó Espírito de Deus, faz-me entender que nada sou. Quebra o orgulho que há em mim, cura o meu interior. Quebra o orgulho que há em mim, cura o meu interior. Você pode fazer essa oração essa manhã? Quebra o orgulho que há em mim, cura o meu interior. Me chama a atenção essa música do Daniel, porque eu sou uma pessoa que eu luto já há muito tempo, já diante do Senhor, diante dos irmãos, não tenho por que me esconder disso. Eu luto contra o orgulho. Um amigo uma vez até falou para mim assim: mas não parece, Clécio, que você Mas o orgulho, quem tem, a gente sabe quando a gente coloca diante do Senhor,
A gente sabe que o orgulho ele é muito sutil muitas vezes, né? A pessoa às vezes é tão orgulhosa que ela se torna arrogante, mas em alguns casos, como é o meu caso, você está consciente da coisa, mas daqui a pouco vem um pensamentozinho de orgulho. E eu gosto de falar que você sabe quando uma pessoa é orgulhosa, ela parece que é humilde, aquela coisa toda. Você sabe que ela é orgulhosa quando você faz uma crítica, né? E aí a pessoa engole aquilo seco e tal, e às vezes muda o semblante e tudo, e você vê que na verdade há um orgulho lá dentro. E é uma coisa que a gente precisa lutar, né? A gente não pode se entregar, não pode negar que nós somos pecadores, que a gente tem nossas fraquezas. Então o orgulho é uma das coisas que eu coloco diante do Senhor e peço para que Ele sempre quebre meu orgulho, que Ele me quebre por dentro, me quebrante, que faça essa cura interior, né? Às vezes o nosso problema, sei lá, é a mentira, às vezes é a fofoca, pornografia, ira. Ira é outra coisa que eu tenho que colocar diante do Senhor para mudar. Minha autoestima. Falei na primeira live aqui, eu falei sobre rapidamente sobre minha autoestima. São coisas que a gente tem que colocar diante do Senhor para que o Senhor esteja trabalhando, né? Vamos lá, vamos ver quem deu bom dia aqui. Desde o início, hein? Irmã Andréia, bom dia, irmã Andréia. Bom dia, irmã Marli Nascimento. A Marlene, bom dia, pastor. Eu e meu marido Egídio assistindo, bom dia ao casal. A irmã Nívia, bom dia. Raquel, bom dia com gratidão e alegria, amém. A irmã Áurea, bom dia. A Dani, bom dia, irmãos. Dani Valeriano. Aí eu falei aqui do meu amigo Tom Teles, meu amigo Tom, o casal lá do Rio Grande do Sul, que são um casal muito amado, que é o Tom e a Lise. Aí colocou aqui, bom dia, meu pastor Cleverson, querido, amado. Ele acha graça ainda aqui, ó. A irmã Noemi, bom dia também. Mônica, bom dia. Paulo, bom dia. Bom dia, Rose. Bom dia aos irmãos. Irmão Raquel, bom dia, Mana. Olha aí, ó. Você já tá falando por aqui, dando bom dia para irmãos mais chegados, né? Coisa boa. Irmã Rosa, bom dia. Irmã Eliane, bom dia. Irmã Mônica Medeiros, bom dia. Bom dia, irmãos queridos. Hoje o nosso texto está em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 ao verso 5. E o que eu quero refletir essa manhã aqui é para que servem nossos sofrimentos, né? Para que servem? Tem um pastor muito querido, amigo, que é o pastor Técio. E o pastor Técio, eles falando sobre aquele negócio assim, que às vezes a gente pergunta para Deus por quê, né? Por que eu estou passando por isso? E aí tem porquê, mas o para que você está passando por isso? E fala assim, não, eu já passei dessa fase, eu voltei pro porquê mesmo e tal. Então essas coisinhas, né, que tem que ser assim, tem que ser assado. Quando a gente está no meio da tempestade, a verdade é essa. Quando a gente está no meio da tempestade, a gente não consegue entender porquê, o para quê que a gente está vivendo aquilo ali, a gente não consegue ver, porque quando a gente está no meio da tempestade, na verdade, a gente não consegue ver muita coisa, né? A gente não consegue ver muita coisa em quase que 1 metro, 2 metros da sua frente, 3 metros da sua frente, porque a tempestade é muito forte, a gente não consegue ver. Da mesma forma, a gente não consegue ver aquilo que Deus está fazendo para a gente, ou com a gente, ou por nós, né? Nós estamos no meio da tempestade, a gente muitas vezes não conseguimos ver. E, infelizmente, isso eu falo de mim também, irmãos. Não estou falando assim, olha aqui, bando de pecadores, eu sou um deles. Que quantas vezes a gente não fica questionando, e às vezes a gente fica achando até que Deus não está vendo o que a gente está passando, às vezes a gente fica achando que Deus não está nem aí para o que a gente está vivendo, que Ele não está cuidando da gente. E muitas vezes a gente está pensando até que Deus está nos fazendo passar por uma provação para nos castigar. Olha só, gente, eu falo isso de mim. Quantas vezes eu já passei por situações em que eu falo assim, Deus, o Senhor está me castigando, como se Deus fosse esse Deus carrasco, né? A Bíblia fala que toda vez que Ele nos prova assim como um pai que nos ama e nos faz passar por situações para que a gente cresça, para que a gente amadureça.
Ele não vai fazer a gente passar situações para como castigo. É bem certo que muitas vezes, por decisões nossas, e nós vimos isso um dos dias dessa semana, a gente sofre consequências de decisões erradas que nós tomamos. Isso é outro lado. Então, a gente não tem essa percepção daquilo que está acontecendo ao nosso redor, muito menos daquilo que Deus está fazendo, né? Mas aqui tem uma riqueza que eu quero refletir essa manhã aqui, irmãos, daquilo que o Evangelho propõe fazer na gente, né? Quando a gente está trabalhando, quando a gente está no meio de um turbilhão, de uma situação complicada, a gente vê no Evangelho, e nós vamos ver sobre isso aqui hoje, que Deus está trabalhando não apenas em nosso favor, mesmo quando a gente fala que Deus está em silêncio e tal, Deus continua trabalhando em nosso favor, mas não só em nosso favor, mas a favor de outras pessoas. E aí você fala aí que eu não entendi nada. Como assim? A luta é minha e Deus já está pensando em outras pessoas lá na frente, no futuro de outras pessoas? Como é que é a situação da gente, né, de desgraça nossa pode ser uma situação que vai alcançar outras pessoas, né? E aqui começa a nossa reflexão dessa manhã. Entendemos o porquê, né? A ideia de hoje, dessa manhã, é entendermos o porquê de Deus permitir que passemos por provações. Por que Deus permite, ou para quê? Vamos colocar as duas coisas juntos. Por quê ou para quê? Eu quero ler então 2 Coríntios 1, de 3 a 5 com os irmãos. E o texto diz assim, texto de Paulo, né, a igreja de Coríntios, segunda carta dele à igreja de Coríntios, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, começando de trás para frente, essa reflexão é para aqueles que já entregaram a sua vida a Jesus. E aí nós, em Cristo, que é o verso 5, né? Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Então, aqueles que são templo do Espírito Santo, que já entregaram suas vidas ao Senhor Jesus, vão ter essa característica que nós vamos ver agora. Por isso que eu falei que é uma proposta que o Evangelho nos dá, de não apenas alcançar a gente, mas abençoar outras pessoas, mesmo que a situação seja complicada e a gente não entenda naquele momento, né? Presta atenção lá que verso 3 diz assim, que Deus, ele é Pai das misericórdias. O que isso tem a ver? Misericórdia é a junção de 3 palavras do latim. Olha aí que chique. Misericórdia é a junção de 3 palavras do latim. Miseris, né, que fala de miséria. Cor, que é de coração, ou cardia, né, no latim cardia, a palavra cardia. Por isso que a gente vai ter muitas coisas do coração com essa palavra cardia, por causa da origem do latim. E a palavra dare, que é de dar, né, doar-se, entregar-se. E se nós juntamos essas 3 palavrinhas aí do latim, elas significam basicamente o seguinte, dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Dar o coração àqueles que são vítimas da miséria. Ou uma outra forma de pensar também, aquele que sente no coração a miséria do outro e vai ao encontro dessa miséria, desse socorro. Ela sente a dor do outro, né? Tem uma coisa na acústica, quando a gente estuda música na faculdade, a gente vai trabalhar uma coisa da acústica chamada simpatia. Não essas simpatias que a gente ouve falar daí, mas simpatia, por exemplo, antigamente, hoje nem tanto, mas eu lembro no meu tempo lá em Belém, quando eu era adolescente jovem ali, que os ônibus tinham aquelas janelas que a gente abria e tal, e ônibus antigos, já velhos, quando você via o ônibus parava, por exemplo, no semáforo, que ficava com a rotação do motor ali, dependendo de uma rotação ali, que a gente chama da frequência também, o som que o motor passa a emitir naquela rotação ali,
Você via que algumas janelas ficavam tremendo. Não era o ônibus em si que estava tão velho que os vidros tremiam, não. Isso chama simpatia. A frequência daquele vidro era semelhante à frequência que o motor estava emitindo. Então eles começam a vibrar juntos. Interessante isso, né? A mesma coisa, essa coisa da misericórdia. É quando a pessoa ela tem uma conexão, ela sente a miséria da outra pessoa e ela quer socorrer. Então pensa bem comigo. O texto diz que Deus é Pai das misericórdias. Ele conhece a gente tão intimamente que ele sabe quem somos, ele sabe nosso potencial, mas ele também sabe a miséria que nos tornamos a partir do pecado. Isso é muito interessante porque Deus, como nos conhece tão intimamente, ele não vai olhar para a gente como nós olhamos, nós humanos, olhamos um para o outro, né? Pela aparência, por aquilo que a gente está vendo, por aquilo que a gente está ouvindo, está tendo essa resposta de outra pessoa. Às vezes a pessoa maltrata a gente e a gente não sabe que lá por trás da vida da pessoa, aquela atitude dela, na verdade é reflexo de algo que ela sofreu lá atrás. E Deus não, Deus conhece o nosso íntimo e ele sabe aquilo que a gente não é, mas que o pecado transformou a gente, consegue entender? E aí Deus nos ama a si mesmo, inverte na gente para que a gente volte àquilo que ele planejou para nossas vidas, né? Só que isso em Jesus, porque o Espírito Santo vem habitar na gente e essa transformação ela é feita de dentro para fora. Agora, outra coisa, o verso 3 também vai dizer que Deus é Deus das consolações. Deus das consolações. E aqui essa palavra consolações é uma palavra chamada paraklesis. Paraklesis. Do grego, sabe o que significa essa palavra? Consolações. Não tem outra. O significado é consolações, mas assim se desdobrando, ela também vai para conforto, ela vai para exortação, e aí vai a palavra exortação na Bíblia não é bronca, tá? Exortação é essa coisa de dar um apoio, de dar um consolo, de orientar, né, uma pessoa, admoestação e encorajamento, tá? Esse Deus tremendo, que criou todas as coisas a partir do nada, como nós vimos na segunda-feira, ele é poderoso sobre todas as coisas, que tem poder de transformar o nosso impossível em possível, que nos conhece nessa nossa miséria, tá? E em nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados. Ele é a excelência, a perfeição, o supra-sumo, vamos colocar assim, da consolação. Ele olha a nossa miséria, ele sabe que vai lá dentro do nosso coração e aí ele pode nos consolar naquilo que precisamos, da forma que precisamos. Olha só o que diz Isaías, capítulo 40, verso 31. Isaías, capítulo 40, verso 31. É um verso muito conhecido e lindo, né? Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor. Mais uma vez, vem a pergunta, mas para quê? Para quê? Qual o propósito desse sofrimento e esperar no Senhor e ser consolado por Ele, ser fortalecido por Ele? Mesmo assim, não deu a resposta ainda do para que isso tudo, por que Ele deixa a gente passar por isso, né? Aí no verso 4 vem a resposta. Eu quero ler com você esse verso 4 aqui, ó. Ele vem lá no verso 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola, olha só, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, e vem a resposta agora para a gente, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que coisa tremenda, irmãos. Com a consolação que recebemos de Deus, nós vamos poder consolar outra pessoa que vai estar passando pela uma situação parecida, né? E essa, para mim, é uma das maiores belezas do Evangelho, sabe? Nós fomos resgatados
nós fomos abençoados por Deus, não para guardar aquilo para a gente, não para que essa bênção fique só conosco, mas ela é para que a gente distribua para outras pessoas, abençoe outras pessoas. O verso 4 que a gente leu fala assim: para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Deus, ele é expert, ele é tremendo em transformar aquilo que para a gente é impossível, as nossas tribulações, nossas desgraças, em bênção. Outro dia eu estava lendo na internet uma crítica contra o Papa Francisco, de uma frase que ele falou, e o pessoal dizendo já que ele está diminuindo Jesus e tudo, mas a frase foi mais ou menos o seguinte, que a cruz, na perspectiva humana, é uma derrota, aparenta uma derrota, e é verdade. Se você olhar, a cruz era uma das mortes mais humilhantes que tinha na época do Império Romano, e realmente, quem estava olhando ali, a prova disso é que os líderes espirituais da época, sacerdotes, enfim, grande parte do povo ficava tirando chacota com Jesus, ficava escarnecendo Jesus a partir da situação que ele estava vivendo ali naquela cruz. Então, realmente, na perspectiva humana, a cruz era uma perda. Mas a gente vai ver que daquela cruz saiu vida, daquela cruz saiu salvação, daquela cruz saiu a redenção de nossos pecados, a gente ficou libertos do pecado por aquela cruz, que parecia uma desgraça, e que Deus transforma essa aparente desgraça em bênção. O que a gente às vezes não para para pensar, e muitas pessoas não pensam, desde aquela época não pensaram e criticaram isso, é que a cruz estava no plano de Deus já. Na eternidade, Deus já sabia que Jesus mesmo, o apóstolo Pedro vai falar isso, que o sangue de Jesus derramado naquela cruz foi derramado na eternidade, ele já sabia que ele teria que passar por aquela cruz. Domingo a gente vai falar rapidamente sobre isso também na nossa reflexão, no nosso culto agora. Mas a vergonha da cruz estava nos planos de Deus. Ele entregou a sua vida, ele morreu para que a gente pudesse ter vida, né? Tem aquele cântico conhecido, pastor Ademar de Campos: Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Que coisa linda, né? E o Evangelho, irmãos, ele tem esse desafio da gente compartilhar o que a gente recebeu. Ele sempre nos leva para isso, para nós irmos além daquilo que a gente recebeu. Olha só o que diz Efésios, capítulo 4, verso 8. Esse texto eu gosto muito dele, porque ele apresenta isso. Ele diz assim, o que furtava, Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos. Legal, né? Socialmente, aquele que estava furtando, pare de furtar, aceitou a Cristo, pare de furtar e trabalhe e tal, faça algo com as suas mãos. Só que não para aí. Ele fala assim, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Esse é o Evangelho. E mais uma vez, irmão, nossa reflexão que está chegando ao fim de novo, assim, para mim pelo menos foi muito rápido aqui, nos chama a atenção a nossa maturidade, que é uma coisa que temos trabalhado desde o final do ano passado na igreja. Esse ano também vamos trabalhar bastante, a nossa maturidade enquanto cristãos. Nós não fomos amados, nós não fomos resgatados, nós não fomos cuidados, consolados para guardarmos isso para nós. Eu queria encerrar essa reflexão
com um texto que ele é fácil da gente ter em mente assim, a passagem, porque todos nós, ou praticamente todos nós, conhecemos João 3,16, né? E aí, se você abrir sua Bíblia em 1 João 3,16, e aí eu vou levar até o 18, é interessante, porque lá no João 3,16 vai falar porque Deus amou o mundo de tal maneira, de uma forma tão intensa, que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? 1 João 3,16 vai dizer assim, ó: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e olha só, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Isso aqui é um tapa na minha cara, é um tapa em todos aqueles que receberam o amor de Deus, irmãos. Quantos de nós, a começar em mim, não recebemos esse tão grande amor e a gente não tem feito aquilo para que o Senhor nos chamou, para aquilo que o Evangelho nos propõe, de recebermos essas bênçãos, mas compartilharmos essas com as pessoas que estão ao nosso redor. E às vezes é uma oração, tem um vizinho que está conversando com você ali no corredor, no elevador, enfim, na rua, e aí ele fala assim, tá uma coisa difícil lá em casa, tá acontecendo assim, assado e tal, e aí você fala assim para a pessoa, posso orar por você? E aí você vai estar abençoando aquela pessoa e vai estar sendo já um sinal, dando um sinal para aquela pessoa, poxa, quando eu ver tal pessoa, eu posso abrir meu coração, eu posso conversar, ela tem cuidado de mim, ela orou por mim, para que Deus me abençoe. E você está abrindo uma porta ali, você está compartilhando o amor de Deus para com aquela pessoa. Então essa manhã, irmãos, nossa oração vai ser nesse sentido, para que a gente possa ter esse dia e a gente possa refletir sobre isso, sabe? Quanto que a gente tem ido ao encontro do propósito de Deus para o nosso sofrimento. E essa é a resposta, né? Que a gente começou, por quê ou para quê que a gente passa por tantas provações e que às vezes a gente acha que Deus não está no negócio, mas Deus está. E na verdade Deus está usando aquela nossa provação para que lá na frente a gente venha consolar outras pessoas, abençoar outras pessoas. Então, vamos orar agora. Deixa eu ver se alguém já colocou algum pedido de oração aqui. Eu estou achando que não. Tem havido bom dia que a gente já viu antes, né? Acho que ninguém colocou. Vamos orar, irmãos. Nosso tempo já acabou e eu quero que a gente tente encerrar sempre na hora ali. E aí na segunda-feira vamos estar juntos de novo, se Deus quiser. Já com outros temas já que eu já separei, são bem profundos, bem coisas do Senhor pra gente. Vamos orar? Senhor, quero louvar o Teu nome, engrandecer o Teu nome, Pai, porque o Teu amor, ele é um amor que não tem como, Pai, medir, imensurável. Não tem como nós sabermos, Senhor Deus, a proporção dele. O que a gente sabe, Deus, é que o Senhor, mesmo nós sendo tão falhos, mesmo nós sendo pecadores, o Senhor insiste e o Senhor nos ama em todo o tempo. Em todo o tempo. E eu te peço essa manhã, Pai, que Teu Espírito Santo venha com essa palavra no nosso coração, do Teu amor, Pai. Teu amor que é eterno. O Teu amor, Deus, que a Tua palavra vai nos dizer que nada nos separa desse Teu amor, lá em Romanos 8, Deus. Nada nos separa desse Teu amor, nada, nem o nosso pecado, nem a nossa falha. O Teu amor foi tão grande que mesmo o Senhor sabendo das nossas fraquezas, mesmo o Senhor sabendo que a maioria das pessoas não iriam entregar o seu coração ao Senhor, o Senhor mesmo assim veio e morreu por nós, se entregou por nós. E nós queremos, Pai, Te louvar essa manhã por isso. Mas, Deus, queremos colocar nossos corações diante do Senhor para que esse amor, Pai, não pare na gente. O Senhor formou uma igreja, Pai, ali no Novo Testamento, ainda o Senhor formou uma igreja, Senhor Deus, quando o Senhor ressuscitou e mandou o Teu Espírito Santo, Pai.
E a tua igreja, Pai, ela está implantada nessa terra, Senhor Deus, não é por nada, não é por acaso, não é para ser um encontro social, nada disso, mas é para nós compartilharmos o teu amor com as pessoas que estão ao nosso redor. E eu te peço, Senhor Deus, que começar em mim, Deus, a gente possa crescer nisso, possa amadurecer nisso, possa dar frutos para o Senhor, possa multiplicar as bênçãos do que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas com outras pessoas que não te conhecem, e com pessoas que a gente conhece também, que a gente possa servir outras pessoas, que a gente possa, Senhor Deus, realmente colocar nossos corações dispostos diante do Senhor e que a gente possa entender que todas as coisas que a gente vive, Pai, mesmo as provações, elas têm um propósito no Senhor, Pai. No Senhor Jesus elas têm um propósito. Assim como o Senhor sofreu naquela cruz por nós para nos dar vida, assim nós também precisamos entregar nossa vida pelo nosso irmão. Deus, nos ensina, abençoa, Pai, cada um dos meus irmãos que estão aqui assistindo ao vivo, cada um que vai assistir depois. Abençoa a vida, o coração, esse fim de semana todo, Pai, que seja um tempo abençoado em família, na tua casa, na igreja, Senhor Deus, na comunhão, no compartilhar, Senhor Deus. Que seja um tempo abençoado, Senhor. Abençoa, mais uma vez nós pedimos a nossa nação. Abençoa, Senhor Deus, nossas famílias. Abençoa aqueles que têm, Pai, no coração um pedido diante do Senhor. O Senhor conhece, o Senhor sabe no nosso íntimo, Deus, o Senhor sabe nossa necessidade. Vem, Pai, e trabalha nossos corações, vem e trabalha nosso caráter, vem e trabalha nossas emoções, faz cura na gente, Pai. Cada um que está aqui diante do Senhor, Pai, nós queremos colocar a vida dos nossos irmãos, que o Senhor proporcione cura, que o Senhor proporcione, Senhor Deus, vitória, Senhor Deus, sobre a nossa carne, vitória, Senhor Deus, nas situações que têm se levantado, Pai, diante da gente. Eu quero colocar a vida de cada um dos meus irmãos nesse tempo aqui, e que possamos ter, Pai, um final de semana na Tua presença de forma tremenda, Pai, abençoadora, e que a gente possa ser grato, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que o Senhor vai fazer em nossas vidas. Eu oro isso, Pai, agradecido já no nome poderoso, amado do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos? Que você possa ter realmente um final de semana muito abençoado. Olá, irmão Ernesto, né? Que o Senhor possa fazer a tua vida prosperar. Eu sou o pastor Cleverson Rocha e esse vídeo ele é feito pela nossa igreja, Primeira Igreja Batista Pioneira em Blumenau. Domingo agora, fica o convite, domingo agora nós vamos ter o nosso primeiro culto de ceia do ano e quem puder estar lá, né, com todo o cuidado, tem que ter a máscara, tem todos os cuidados que a igreja tem tomado para te receber e termos um tempo de comunhão juntos, né? Então que o Senhor abençoe tua vida, tenha um dia abençoado para quem vai trabalhar, quem tem demandas aí, lutas pela frente, que o Senhor possa ir à tua frente e possa te abençoar nesse dia. Fiquem na paz do Senhor, é o desejo do nosso coração para os irmãos.